O Coringa ele surgiu nos quadrinhos como um bandido atrás de grana que usava maquiagem de palhaço. Era um bandidinho que tava se fantasiado de palhaço. Aí o tempo passou e ele virou uma piada nas histórias do Batman. Mais tempo passou ainda e o Coringa se transformou num psicopata, um agente do caos, um assassino imprevisível, macabro. E agora o Coringa virou papai. Como é que é isso, Pedro? Coringa fez um tico-tico no fubá e engravidou alguém? Não. O próprio Coringa ficou grávido. Não, peraí. É isso mesmo? É. DC enlouqueceu? Foi manipulação da realidade? A galera pistolou na internet, deu polêmica, mas agora eu vou explicar tudinho pra vocês nesse vídeo. Vamos lá. Inês Peter aqui, já pensou? Nós homens ficar grávido, coisa louca, hein? Ficar grávida acho que era o de menos, o problema era sair, né? A gente precisava de 6 médicos, né? Tipo, 1 pra fazer o parto e 5 pra segurar, no mínimo. Bom, galera, o Batman surgiu na revista Detective Comics em 1939. Sempre falo isso, sempre começa tirando essa onda, né? Bom, aí o Batman fez sucesso e no ano seguinte ganhou uma revista própria. Quem que estreou na edição número 1 da revista do Batman? Você vai saber, já falou. Exatamente, o Joker, o Coringa. Esse é o nível de importância do vilão dentro da mitologia do Batman. Surgiu o Batman, edição número 1, tava lá o Coringa. É claro que se passaram aí mais de 80 anos. Gerações de escritores, gerações de leitores acompanharam muitas mudanças do Coringa. O Coringa ganhou várias fases, edições especiais, livro, até filme. O Coringa tem até filme. Na boa, quantos vilões ganharam filme solo? Só o Coringa, né, galera? E foi sucesso de bilheteria e de crítica. Ah, Pedro, esqueceu do Venom. Venom não é vilão, não. Coringa é realmente vilãozão. Aí a gente chega em 2023 e o Coringa engravidou. Virou feira da fruta? Muita calma nessa hora, galera. Pera aí. Você vai entender agora que negócio é esse que não parece nada, que parece que não parece. Vamos lá, só se inscreve no canal porque você gosta desse tipo de assunto. Super-heróis canônico. A gente nunca sabe o que vai sair do canônico e ir pro cinema. Porque pro cinema sempre adapta o que a gente vê nos quadrinhos. Tô sempre lendo, passo pra vocês. Então conto com a tua inscrição. É importante. Importante, canal noticioso nerdístico. Vamos lá. Eu ia deixar quieto. Mas tem muita gente reclamando ainda, né? Vocês conhecem. A Fox News tacou lenha na fogueira. Os caras querem ver o circo pegar fogo, depois o Coringa que é o vilão. Enfim, muita gente continua sem entender nada. Tem muito fã do Batman e do Coringa que ainda tá claramente chocado com essa nova história do Batman. Bota na tela, editor! Coringa com barriga de gestante. Tá vendo? Ó, que loucura, hein? É essa imagem que tá deixando a galera espumando. Porra, DC, tem gente surtando, tem criança surtando. Como é que pode isso? Pode isso ou não pode? Bem, vamos por partes, ok? O quadrinho faz parte da minissérie The Joker, The Man Who Stopped Laughing e saiu na edição número 4. De cara eu já mando a real, nada disso é canônico, olha que alívio, ó, bacana, já começou bem, né? É viagem na maionese dos roteiristas. E isso não é nem o ponto central da minissérie. Cada edição de The Man Who Stopped Laughing termina com uma historinha curta e amalucada pra gente ter uma noção de como o Coringa não bate bem das ideias. São só 8 páginas, 8 fucking páginas, sabe? É meio que um retorno daquele Coringa mais galhofa dos anos 60, quando ele tava... É aquela coisa mais da Era de Prata, sabe? Do Coringa ridículo mesmo. Não era só o Coringa, né? Todos os personagens eram assim, meio Popeye, né? Meio perna longa. E é esse, o lance é produzir historinhas do nível da Era de Ouro. Aquele negócio sem pé nem cabeça, Superman arrastando planetas com corrente. E nada do que acontece nas historinhas curtas tem consequência. Nem mesmo dentro da minissérie. É tudo palhaçada. Enfim, então bora entender agora como é que o Coringa ficou grávido, né? Vocês ficaram preocupados, agora perceberam que é tudo uma historinha bobinha. Vocês precisam ver a história inteira pra vocês sacarem que nada daquilo é pra fazer sentido. Nada. A trama se inicia com o palhaço do crime se declarando a Zatanna. É o fim pra Zatanna, fundo do poço, né? Mas vamos lá. Nessa mesma minissérie, o Coringa já tinha se apaixonado pela Poderosa, não deu nada. Também, eu não te culpo, Coringa, quem é que não se apaixonou por ela, né? Ou seja, a revista mostra cada edição o Coringa tirando pra todos os lados. Ele não se importa levar um toco, né? Tá tirando, vai que consegue. Sim, Coringão gado demais. Aí quando o vilão dá em cima da Zatanna, ele diz que formariam um ótimo casal, enquanto ela segura o maluco de cabeça pra baixo. Maluco, literalmente. E o Coringa não para. Aí o Coringa comenta como que ele imagina os filhos dele e da Zatanna. Ela empurra o rosto do Coringa numa poça de lama. Guarda essa informação, guarda aí. Aí no fim, Zatanna também lança um feitiço declarando que ninguém nunca vai ter um filho do Coringa. É praticamente uma maldição. Sacanagem fazer isso com o Coringa, né? Não sei se ele merece isso. Só que o feitiço sai pela culatra. Se nenhuma mulher pode ter um filho do Coringa, então o próprio Coringa vai ter que ter esse filho, certo? É a lógica da magia funcionando aí, talvez. No dia seguinte, dito e feito, o Coringa descobre que engravidou. Tem até uma cena, né, que o vilão, o Dr. Fósforos, pois é, ele tenta ajudar o Coringa a dar à luz. No final do processo, o Coringa acaba vomitando uma pilha grande de lama.
O próprio Dr. Fósforos, que é médico, afirma que o Coringa não estava grávido. Né? No final das contas, não era nada gravidez. Mas se lembra que a Zatanna esfregou a cara do Coringa na lama? Exatamente. Esse monte de lama que o Coringa vomita vira um clone mirim do Coringa. Rapaz, nada como histórias em quadrinhos, né? A história bizarra termina com o Coringa mostrando o bebezinho dele pra Zatanna e dizendo que agora eles têm um filhinho. Olha o meu filhinho aqui, que coisa linda. Tá um pouquinho sujo, né? Porra, é de pirar o cabeção. E acabou aí. A gente nunca mais vai ter esse filho absurdo do Coringa na vida. Não era canônico, falei pra vocês. Ou não, né? Sabe-se lá como é que é a mente do roteirista. Vamos aproveitar aquilo. Aquilo mexeu com muita gente. Mas aí deu-se a desgraça. Uma galera que não entende muito de quadrinho pegou essa cena do Coringa grávido e reclamou. Agora chegou a treta. A galera não lê quadrinho, pegou essa capa. Olha o que estão fazendo, coisa louca. Teve gente chamando de lacração. Sei que tem gente que não gosta dessa palavra. Ó, coisa louca. Olha o que o Peito tá falando. Né? Dizendo que o Coringa tinha virado transgênero. A Fox News caiu matando. Teve político norte-americano criticando a revista. Teve influenciador nos Estados Unidos pedindo boicote pra DC. Só faltou rolar censura. Galera, na boa, né? Isso é uma bobagem, isso é uma brincadeira. Mesmo assim, teve um monte de gente revoltada achando que aquilo ali seria o Coringa daqui pra frente. Coringa, vai ser um novo... Galera, fica... tá muito a flor da pele, não tá, galera, na internet? Deixa eu só ilustrar outra cena dessa minissérie aqui pra vocês. Na terceira edição, ou seja, na edição anterior do Coringa grávido, essa que eu estou falando pra vocês, o Coringa ele teve metade do corpo cortado por um trem. Exatamente, ficou só o cotoco do Coringa. O que rolou então? A parte de cima do Coringa foi colada com o quadril de um gorila. Ele virou um Coringa gorila, como é que fala isso? Foi assim que terminou a história. E nada disso continuou na edição seguinte. Foi só piração mesmo, os caras estão pirando. Você sabe que a galera hoje em dia julga vídeo de YouTube pela capa. Porra, eu sou vítima total disso. E a galera pega filmes, julgam pela capa. Pega revista em quadrinhos e julgam pela capa. Principalmente revista em quadrinhos. Quem é que lê revista em quadrinhos? Eu sei que de vocês, pouca gente lê revista em quadrinhos. Tem gente que lê muito mais do que eu, com certeza. Eu li até pouco comparado com muitos de vocês. Mas a maioria não lê. Então, a maioria olha aquilo, olha o que estão fazendo, olha essa gente. Ele leva muito para aquele lado da treta. Então fica a dica aí, tem que ler antes de criticar, tem que assistir um vídeo antes de criticar a capa, tem que ler um livro também, sem criticar só pela capa. É simples assim. Ou então dá uma pesquisada no Google, rapidão. O que não pode rolar é cair no bait, é cair no sensacionalismo e dar um palco pra gente que não manja de quadrinhos ficar falando besteira por aí. É numa palhaçada dessa que volta a censura, que a gente tem a revista prendida. Não dá pra dar mole. Agora escreve nos comentários aqui, você ficou sabendo dessa polêmica? Se tinha caído nesse bait, também tem que ser honesto. Coloca aqui. Eu quero realmente ter uma noção aqui da galera que me acompanha, sabe? O que vocês viram por aí em relação a essa treta? Talvez vocês não tenham visto nada, mas coloca aqui, porque eu posso falar. Eu nem vi tanto isso no Brasil, vi mais realmente na gringa. Mas vai que chegou pra você aí. Então comentem. Toca aqui agora, se inscreve no canal, peraí. Se inscreve no canal, ativa o sininho e tamo junto. Não importa os momentos. Treta não treta, sempre passando pra vocês o que realmente acontece nos quadrinhos. Por isso que a tua inscrição aqui é importante com o sininho. Valeu, galera, até a próxima. Fui!